Foi me incumbindo falar aqui sobre o que o doutor presidente já falou. Eu vou adiantar porque o tempo é curto. Para discutir as questões de conflito de competência entre ICMS e ISS, nessa questão, particularmente a de 4389, que é a incidência desses tributos no meio da cadeia produtiva, obviamente temos que partir de cima, da Constituição, artigo 155, da competência aos estados tributar ICMS, artigo 156, aos municípios tributar o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, o conflito é basicamente... e obviamente vamos falar um pouco da não cumulatividade que permeia a decisão, medida cautelar e essa ADIM que eu acabei de falar. E aí a gente vai focar na regra matriz no quê? Vai focar na regra matriz no critério material, prestar serviço de qualquer natureza, ou circular mercadoria, É isso que a gente vai focar aqui nesses 20 minutinhos. E aí, não tem como deixar de falar, quando a gente fala de dois tributos, dos impostos de competências de ordens jurídicas parciais, que são os estados e a União, os estados e municípios, não tem como deixar de falar do artigo 146 da Constituição, que é relevantíssimo para a manutenção do Pacto Federativo. É a própria Constituição conferindo uma importância à lei complementar. Para quê? Para a lei complementar estipular critérios que contribuam para a prevenção de conflitos de competência. É isso. Vejamos, mesmo com a lei complementar, ainda há muito litígio, muito conflito no ordenamento, tanto de conflitos de ordem horizontal como de ordem vertical. Horizontal, critério espacial do ISS, onde aconteceu o serviço no município A ou município B. E de ordem vertical, quando você vê os conflitos entre as materialidades, se é mercadoria, se é serviço, se é industrialização ou se é operação financeira, por exemplo. Então, está lá, o artigo 146, cabe a lei complementar dispor sobre o conflito de competência. A própria Constituição determina isso. Também ela tem a função aí de regular as imunidades, regras de imunidade, que são constitucionais, em alguns casos, e também estabelecer normas gerais em matéria tributária. Essas normas gerais, entre elas, está a definição de fato gerador básico ao contribuinte. Aí você pode falar, mas é estranho, porque o Constituinte, por um lado, artigo 153, 155 e 156, dá competência e, de uma certa forma, define fatos geradores dos impostos da União, Estados e municípios. E, por outro lado, o Constituinte vai no artigo 146, 3A, manda a lei complementar fazer que antinomia, como o doutor Tarso coloca muito bem, que antinomia é essa, Ou seja, temos que interpretar esses dispositivos todos de uma forma harmonizada. Vamos ver isso mais à frente. E também cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária em relação a regras de obrigação, lançamento de crédito, prescrição da decadência, que, se vocês pararem para pensar, isso é basicamente o livro 2º do Código Tributário Nacional. São regras que trazem uniformidade com um sistema que, como diz Alcides Jorge Costa, é uma federação de 3 andares, tem União, Estados e municípios. As federações por aí afora, em regra, são poder central e um poder local. No Brasil, não, são duas espécies de poderes locais, os estados e os municípios. E fundamental para isso que essas regras do artigo 146.3b sejam regras que valham para todos. Já pensou se cada município definisse as suas regras de decadência e prescrição? A federação ruiria em alguns meses, já dizia Leomar Baleiro há mais de 40 anos atrás. Então, esquematizando aquele importante dispositivo constitucional, cabe a lei complementar prevenir conflitos de competência, regular as imunidades e estabelecer normas gerais, aquelas que eu já falei, e vão focar na definição de fato gerador. Se repararem ali, eu coloquei o tracinho pontilhado, porque a força interpretativa daquilo ali tem que ser
sopesada com os artigos 153, 155 e 156 da Constituição, que traz as competências de União, Estados e municípios para instituir seus impostos, né? Então, a definição de fato gerador, ela vai ser relevante para ser definida por lei complementar quando o quê? Quando ela for para prevenir conflito de competência em matéria tributária, né? Isso aí já denota que um posicionamento da minha parte, uma premissa que os conceitos constitucionais existem, né? Mas cabe a lei complementar naquelas zonas de penumbra, né? Zona cinzenta entre as materialidades, e há muitas, cabe a lei complementar muitas vezes estipular uma fronteira entre eles. Para quê? Para prevenir conflito de competência, como determina a Constituição, né? Então, a lei complementar, ela previne conflito de competência quando ela define fato gerador, né? E temos que lembrar que aquele fato gerador que está ali é a hipótese de incidência tributária, né? A equivocidade semântica da expressão fato gerador, ou o abstrato ou o concreto, né? Aquilo lá é o abstrato. A hipótese de incidência tributária é composta por critério material, espacial e temporal. E ao definir critério material, desde que para prevenir conflito de competência, sim tem a lei implementar uma relevante função, né? E aí nós temos que perpassar, não tem jeito, quando tem esse conflito, da questão da taxatividade ou não da lista de serviços, né? A lista taxativa ou não é, né? Eu simplesmente olho para o artigo 153 da Constituição e defino a fronteira da materialidade de serviço da natureza, ou a lista cabe a ela fazer algo? Aí me parece relevante o próprio reforço semântico que o artigo 1563 da Constituição traz. Ou seja, diferentemente de todos os impostos previstos na Constituição, o Constituinte, lá em 65, na única reforma tributária que houve, a emenda 18 de 65, ele teve o cuidado de um imposto cuja materialidade é muito complexa, digo a materialidade, não o cálculo. Porque o cálculo é fácil. Quando você define qual é a receita, o faturamento, no caso a receita bruta, o cálculo é fácil. O problema é a materialidade. É o que é serviço da natureza, né? Então o Constituinte, em 65, teve o cuidado de um imposto cuja materialidade é muito complexa e foi conferida competência aos municípios tributar esse imposto, né? Ou seja, naquela época, em 65, há mais de 3 mil municípios naquela época, e hoje já somos 5.568 municípios. Então, essa complexidade dessa materialidade era fundamental ao Constituinte trazer a segurança jurídica para o sistema, né? Porque senão acontecia como aconteceu em São Paulo, tributar o saldo de depósito bancário, pelo ISS, como São Paulo tem que tributar, né? Isso é até viável, na medida que o IVA, na Europa, quando tributa serviço de natureza, o IVA serviços lá, tributa algo do gênero. O IVA lá tributa até transmissão de bens imóveis em alguns países. Só que, na medida em que você vê essa competência dada hoje, quase 6 mil municípios, aí me parece sim, relevante a taxatividade para quê? Para conferir segurança jurídica ao sistema, né? Então, a lei de serviços, ela tem dupla função: definir, prevenir conflito de competência e também definir o conceito de serviço de qualquer natureza, né? Porque, às vezes, a gente faz a confusão, não distingue o que é conceito e o que é definição de conceito. Há diferença, né? Conceito. Eu falo aqui cadeira. Todo mundo aqui, quando eu falo cadeira, todo mundo aqui fala língua portuguesa. Então, no nosso repertório linguístico, quando eu falo cadeira, imediatamente vem um conceito de cadeira na mente de vocês. Alguns pensam uma cadeira com assento, outros pensam uma cadeira confortável, outros mais de madeira, mas tudo pensa uma cadeira e sabem o que é uma cadeira. É o conceito. Agora, a definição do conceito é aquilo que o dicionário faz, né? O léxico faz, né? Ele traz elementos, critérios que, conjugados, se eu verifico nessa hipótese desses critérios, verifico no caso concreto a concordância dos critérios, no caso concreto, com os critérios previstos nessa hipótese, uma espécie de subsunção. Isso é cadeira, né? Agora, eu posso definir cadeira como léxico, como eu posso definir cadeira também, dizendo nessa sala que cadeira é essa, aquela, todas as cadeiras estão aqui. É uma forma de definir cadeira também, né?
Então, a definição pelo léxico é uma definição que a gente chama de designativa, né? E a definição que hoje, por exemplo, a lei de serviços faz, é uma definição ostensiva do conceito de serviço. A designativa, o CTN, que foi o primeiro a regular o ISS, começou a fazer, né? Trazendo um conceito como se fosse um léxico realmente, né? E depois ele foi vendo que estava complicado isso e foi trazendo as listas, né? E aí você vê ao longo da história do CTN que antes do decreto lei 406/68 foi quem regulava o ISS, né? Trazendo e mesclando definições designativas com definições ostensivas, tá? E aí, até hoje, depois do decreto lei 406, até hoje, agora se faz o quê? Se faz definições ostensivas do conceito de serviço, né? Obviamente tem uma questão no conceito constitucional aqui, que eu não vou entrar, não tem tempo, sobre o conceito econômico de serviço ou o conceito de serviço de direito privado, porque na economia também há um conceito de serviço. A questão é se o direito, se o constituinte, ele incorporou os conceitos econômicos no direito através da Constituição, mas isso não vai dar tempo de a gente entrar aqui, até porque não é o ponto da apresentação. E aí, para usar um pouco a jurisprudência, né, que também usa a doutrina, né, a jurisprudência nesse recurso especial, perdão, extraordinário, do caso do leasing, na disputa do leasing, se de excesso ou não, que entendeu-se incidência de excesso no leasing financeiro do leasing bank, o Ministério Fiscal ele bem coloca ali a função da lei complementar, né, que ela define incluído na lista de serviços, né, os serviços tributários. E é interessante que ele fala, optando pela prevalência de um aspecto de serviço. Ou seja, há um reconhecimento de que há um gradiente entre o extremo que é o serviço e o outro extremo que é a mercadoria. Não são só dois elementos, como se fosse 0 ou 1. Há toda uma gama de variação entre um e o outro. Quando a gente, nesse meio, a gente fica na dúvida de dizer se é serviço ou se é mercadoria, né? Isso é reconhecido pela jurisprudência. Repara que ele fala, ainda que o serviço não se constitua como uma atividade preponderante. E aí, ainda usando o próprio julgado, de novo usa a doutrina, ele fala de tipo de serviços que a lista tem função de elencar, né? Aqueles que ele chama de serviço de qualquer natureza, que basicamente seriam serviços de obrigação de fazer, né? Mas há outros serviços também que ele vê tributários, aí, um indício de usar o conceito econômico de serviço, por exemplo, a exploração salão de festa, a sessão de andaime e também, por último, as operações mistas, que é o que nos interessa hoje aqui. Operações mistas, quando você vê uma mercadoria com um quê muito grande de serviço ou um serviço com um quê muito grande de material utilizado, né? Que é justamente a celeuma aqui do caso, que a gente vai discutir. Então, olha o gradiente entre lá em cima serviço puro, né? E lá embaixo mercadoria, sem nenhum serviço atrelado, né? Então você vê a vigilância, o hospital teatral. O hospital teatral, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Aquilo, se não for gravado, se perde. A gente faz uma peça de teatro aqui, vocês vêm, vão embora, acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, é um bem imaterial, está no extremo do serviço público, né? Aí você vai descendo para serviços relativos à fotografia, quando aquilo ali normalmente já é objetivado no suporte físico, seja ele digital ou não, né? Então já começa a ter uma mistura de serviço e material. Aí você vai para bares e restaurantes, que você também tem um quê muito grande de serviços. A maioria dos treinadores, pelo menos a Belbese segue essa linha, de que bar e restaurante é serviço. E a lei complementar definiu como mercadoria. Será que a lei complementar não extrapolou, né? Será que ela foi além da zona de penumbra, né? E aí você vê confecção de banners, composição gráfica, em que há o suporte físico para que aquele serviço se consubstancie, né? Carpintaria, construção civil, né? Também é uma mescla muito grande de serviço e material, móveis, e você pega lá o arroz, o tomate, o leite, o carro, enfim, mercadoria que você não vê um que muito grande de serviço. Então percebe o gradiente que há, e não tem como você, olhando só para o texto constitucional, dizer isso é serviço e mercadoria, né? Até teria, se a própria Constituição não desse a lei complementar a competência para estipular essa divisão. Claro, guardados os limites possíveis, obviamente. A lei complementar não pode tudo, né? E aí a lei complementar 116, ela fala, né? Que o ISS tem como fazer a prestação de serviço, né? Ainda que esses não se constituam como uma atividade preponderante do prestador.
ressalvado a exceção da espécie na lista, não fica sujeito ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadoria. Dando um pouco mais de tecnicidade, o fornecimento de material, a rigor, né? Porque se fosse mercadoria, seria ICMS junto com ISS. Então, a rigor, fornecimento de material junto com o serviço prestado, né? E, inclusive, havia uma súmula do STJ dizendo que composição gráfica, quando por encomenda e personalizada, incidiria ISS, porque está na lista, né? Então, me parece que a composição gráfica, na medida em que há uma região de penumbra, né, havia uma região de penumbra nela, havia uma delegação da Constituição à Lei Complementar para estipular aquilo aí, o que seria tributável, o que seria preponderaria, né? E aí você vê vários itens na lista de serviços em que há a estipulação do legislador complementar para quando não incidir o ICMS mercado, quando não incidir o ISS no material envolvido na prestação de serviço, ele de forma expressa tratar, né? Como eu tive alguns subitens abaixo ali, né? E em 305 não havia essa previsão expressa de exclusão do material, né, para a incidência do ICMS no material e do ISS no serviço em si da impressão, né? Também a lei complementar, ela sempre trouxe, né, hoje menos do que a lista anterior, mais a questão da destinação do serviço. A destinação do serviço é um critério condicional? Essa é a pergunta que se faz. Porque, afinal de contas, quando o industrial ele terceiriza um serviço, olha, ele está tomando serviço, né? Ontologicamente é serviço, né? Me parece na Constituição não há um comando expresso de que o serviço destinado para o usuário final ou o serviço destinado para o meio da cadeia produtiva vai incidir um outro imposto. Isso aí é uma delegação, meu ver, da lei complementar, de novo, para prevenir conflito de competência, efetuar, né, como ela tem efetuado. Então seria um trabalho, a meu ver, do legislador complementar, me parece. Então o que é relevante aqui naquela composição gráfica ali que está sendo terceirizada, né? É a destinação, é o custo da matéria-prima muito superior ao da impressão, é a personalização e encomenda. O que é relevante ali, né, naquele serviço que foi terceirizado pelo industrial, né? Indo para a GIM, né, que foi tratada a matéria em cautelar, né, a gente sabe que cautelar no Supremo é algo quase definitivo, né? O ministro Joaquim Barbosa entendeu que a destinação é relevante, né? A destinação é relevante, ou seja, o serviço prestado para o industrial americano, ou seja, para um objeto, para um produto que vai ainda sofrer circulação, né, na cadeia produtiva, não poderia ser tributável pelo ISS. Me parece que ele constitucionalizou um critério que eu não enxergo constitucional, eu enxergo por função da lei complementar, né? O critério constitucional eu enxergo muito mais a personalização e encomenda, né, como um critério relevante para separar a incidência, né? Mas, como eu falei, a lei complementar, através do 1461, teria o papel de definir a competência. Mas entendeu o ministro Joaquim Barbosa, não, que agora é um critério constitucional a destinação, né? Aí os argumentos, né? A questão dos serviços, além de atender questões ligadas à logística, ao transporte, à propaganda, deve observar regulamentos estabelecidos por entidades técnicas e regulatórias, né? Isso o relatório está escrevendo o entendimento do contribuinte, né? Ou seja, duas funções relevantes, né? Função logística, de acomodação, né, de embalagem em si, e a função de propaganda, né? Propaganda e de cumprimento de normas técnicas. Duas funções relevantes aí para a embalagem, né? O ministro Joaquim Barbosa, no voto dele, ele mesmo coloca 3 questões constitucionais de repercussão: a garantia do pacto federativo, né, a obsolescência do modelo civilista de tributação e a segurança jurídica, né? Ele cita a questão da atividade econômica tributável e particionada entre industrial, comerciante e serviços, meio na linha do setor primário, terciário, secundário, terciário e quaternário, né? E aí ele procura, com o voto, dar segurança jurídica, né? O modelo traz conflitos, né? E ele coloca ali, é interessante que ele cita a lei complementar como instrumento relevante para a prevenção do conflito, já reconhecidamente pela jurisprudência, né? Então, o próprio ministro Joaquim Barbosa, que constitucionaliza a destinação, ele, por outro lado, ele fala a lei complementar sendo relevante para a função de prevenção do conflito. Então, certo ponto de ver contraditório, né?
Também ele coloca que o conceito civilista não é o suficiente para definir a questão, né? E fala que não dá para o fato natural definir a incidência, né? Olhando só o fato natural definir a incidência. E aí ele entra, né, com a questão da destinação, ou seja, algo extrínseco à prestação de serviço como elemento relevante para definir a incidência, se é ICMS ou ISS. Né? Olha ele falando lá que nenhuma qualidade intrínseca da produção se resolverá o impasse. A solução está no papel que essa atividade tem no ciclo, ou seja, algo extrínseco ao contrato de prestação de serviço que há entre o terceirizado e o industrial. Né? Fala da função técnica na industrialização, né? E ele cita que é típico insumo, ou seja, ele dá a ideia de, por ser insumo, né? Ou seja, vai ser um custo a ser atrelado ao objeto que vai ser comercializado, não poderia ser tributado pelo ISS. Né? E aí é uma questão que, a meu ver, é interessante e problemática, a questão do amparo econômico. Né? Ele há uma justificativa também econômica, que é justamente a questão da cumulatividade. Porque se aquele ISS incidir no serviço no meio da cadeia, não vai haver aproveitamento do crédito ICMS para as operações posteriores. Né? E também aquele gráfico que prestar o serviço, ele vai pagar o ISS sem nenhum tipo de possibilidade de dedução. Né? Então, o aspecto econômico, aí, a meu ver, prevaleceu, né, na decisão. Há também aí, um outro aspecto econômico mais ressaltado ainda, é a ideia de que os municípios já participam vamos dizer assim, do bolo da arrecadação do ICMS, um repasse financeiro dos 25% do ICMS. Né? Um outro argumento, a meu ver, econômico. Ou seja, é um argumento que vai dando força de novo ao quê? A não cumulatividade. Né? Aquela não cumulatividade que na década passada a gente viu várias decisões dando legitimidade para a lei complementar, regular de uma forma ampla a não cumulatividade, parece que está se consolidando de novo a não cumulatividade. Né? Será que vai ser só nesse caso isolado? Ou vai ser em outros casos em que você vê a não cumulatividade às vezes mitigada por lei complementar? Né? A ministra Carmen Lúcia, um trecho muito interessante, ela fala, avaliada mais pela capacidade de acondicionar adequadamente o produto final do que pelo trabalho gráfico. Ou seja, o acondicionamento preponderando aí, né, do que o trabalho gráfico. E ela fala que não é possível desconsiderar totalmente a arte estampada. Né? Ou seja, nesses textos que fala da ministra Carmen Lúcia, a pergunta que eu faria é: se o industrial ou se o comerciante fornecesse o papelão, né, o prestador de serviço da composição gráfica, ele teria que pagar ISS ou ICMS? Porque isso me deixa dúvida aqui. Né? Porque os casos em geral que ocorrem é aquele que faz a composição gráfica, ele já adquire matéria-prima para ele inserir o objeto gráfico ali. Né? E se o industrial fornecer? Porque é diferente o critério de destinação, né? Porque se a destinação necessitaria de um suporte físico, então a composição gráfica prestada por um prestador num objeto terceiro continuaria incidindo ISS, percebe? Então, me parece que ainda há aí uma certa indefinição sobre o que o ministro do STF quiser em relação a realmente a não incidência do ISS no meio da cadeia. E aí parece que houve aí uma definição, uma opção clara de consolidação do critério destinação. Né? Então, pensando nessa encomenda, ela foi um critério que foi relegado a segundo plano, pelo menos na questão das embalagens, né? Mas a questão da matéria-prima ainda é algo que me deixa dúvida. Né? Eu não consigo enxergar uma sinalização por destinação, até quando o STF vai levar isso a ferro e fogo. Porque nós temos serviços também, que aí é outra parte do título da minha palestra, que eu não vou entrar aqui porque não tem tempo, mas o corte e dobra de aço, por exemplo. Corte e dobra de aço não tem ICMS. Né? Você tem o ISS e o IPI. Né? IPI, mas parece que não caberia essa cumulatividade, como entende a Receita Federal. Né? E que até apareceu uma normativa a respeito que acho que é irrelevante de ISS para esse de IPI, que é uma outra discussão. Porque aí você continua a discussão do insumo.
né, do insumo, se o serviço é um insumo ou não. Né? E aí, eu pego a repercussão geral que está para ser julgado no STF em relação à não cumulatividade, né? Que é justamente a questão da energia elétrica utilizada por algum industrial, né? Em que caberia uma dedução, né? E que às vezes essa dedução ela é mitigada ou não permitida. Ora, se o STF quer constitucionalizar a questão da tributação no meio da cadeia, então ele tem que considerar também outras questões, por exemplo, da energia elétrica, que muitas vezes não se consegue deduzir da base de cálculo do ICMS do industrial. É isso? Como está aí o dispositivo da Lei Complementar 37/96. São essas minhas considerações e fico aberto a debate posteriormente. Muito obrigado.